Pois bem, vamos lá. Aos que entraram depois, bom dia. Primeiro recadinho, nosso encontro agora é semanal, tá? Nós não vamos mais trabalhar com aquela alternância de uma live, uma videoaula. Nós teremos live toda semana. Toda semana. A videoaula vai vir assim, se houver uma necessidade, faltou algo, precisava muito discutir isso com eles, ficou faltando e na live não vai dar tempo, então vou lá, gravo uma videoaula e disponibilizo para vocês como complemento. Mas as lives serão semanais agora. E fixo nesse horário, tá? Já pode deixar na agendinha de vocês, quinta-feira, 9 horas, lives de redação, tá? Sempre. Espero que sejam sempre curto, né? Loucura, a gente quer voltar e a gente tem medo de voltar. Que loucura isso, né, gente? A gente fica meio bipolar com esses sentimentos. Queremos voltar, mas temos medo de voltar. Gente, a gente não sabe nem o que pedir. A gente fica tão doido que a gente não sabe nem o que pedir, né? Não sei vocês, eu fico assim. Gente, vou torcer pra acontecer o quê? Não sei nem o que eu torço. Que loucura. Enfim. Lógico, a torcida é para que tudo se resolva, para que a gente tenha saúde, né? Mas como chegar nisso é que é a loucura toda. Pois bem, então agendinha aí, toda quinta-feira, 9 horas, de 9 a 9h50, nossa aula hoje vai até 9h50, temos um encontro marcado. Certo? Não me deem bolo. Então, bom pedido. Isso, bom pedido. Pedir para desenvolver, pedir para o pessoal se cuidar, não ir para a rua, né? Ser mais consciente, né? Que ajuda também. Tá difícil. O ser humano é muito difícil, gente. Mas vamos pedindo aquilo que nos cabe. Pois bem, estamos trabalhando com resumo. E uma coisa que eu quero deixar sempre muito clara para vocês. Resumo, no mínimo, vai ser útil para você no meio acadêmico para você organizar seus estudos, tá? Resumo não é para redação, assim como nenhum gênero pessoal, né, gente? É só para redação, nenhum. Resumo é para você se organizar, no 9º ano, para você se organizar em todas as disciplinas. Todas as disciplinas. Você vai estudar, estuda fazendo resumo, estuda fazendo uma sumarização, né? Vai abstraindo as informações, porque olha só, primeiro ponto, para fazer resumo, você precisa ter entendido o texto. Então já é uma garantia de que você está lendo, não é lendo por ler, aquela leitura que eu sei que acontece, peguei material, sei lá, história, joguei aqui história. Vou estudar para a prova de história, peguei o capítulo de história, li a página inteira. Cheguei no final da página, não tenho ideia do que eu li. Não tenho ideia. Porque assim, eu estava lendo, eu li. Eu passei por todas as palavras da página. Mas eu não tenho ideia do que estava falando, porque a minha cabeça foi para todos os lugares, menos naquela página. Não acontece? Acontece. E aí, se chega nisso e fala assim, para e faz um resumo aí agora. Você não tem como fazer o resumo. Um resumo bem feito, você não tem. Você pode fazer um texto Frankenstein. Pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali, um pedacinho ali e junta texto Frankenstein. Mas que vai garantir que esse texto é consistente, não. É um emaranhado. É uma colcha de retalhos que não necessariamente tem relação entre si. Não serve. Então, o primeiro ponto é que para fazer o resumo, para fazer a sumarização, você precisa ter entendido o texto. Então já é uma garantia de que você está estudando realmente, garantia de que aquele conteúdo está ficando na sua cabeça. Então, começa por aí. Segundo, é uma rápida de consulta, né? De lembrete.
rapidamente eu acesso aquelas informações principais, tá? Dentro de resumo, isto aqui está na videoaula que eu disponibilizei para vocês. Segunda-feira eu disponibilizei essa videoaula, a videoaula já estava no canal. E segunda-feira eu mandei uma mensagem avisando da videoaula e falando do conteúdo, passando o link para vocês. Então, este conteúdo, eu vou mais rápido por ele hoje, não é porque eu estou pulando partes, não. É porque estas páginas estão, a página anterior mesmo aqui, ó, 5, 6, não vai. Essas páginas anteriores, eu discuti na videoaula, tá? Então, não é que eu estou pulando aqui agora, não. Eu estou dando continuidade. Continuidade. E a videoaula, eu parei nesse espaço aqui da sumarização. Então, eu só vou rever isso aqui. Aqui, por que eu quero rever? Porque aqui tem dicas ótimas de como você sumarizar o seu texto. Tá? Aquilo que você vai apagar, por exemplo. Então, eu apago exemplos, apago expressões justificativas, apago argumentos e citações, apago o conteúdo que se pode inferir é deduzir, e apago e mantenho as informações resumíveis, ou seja, eu mantenho a informação, todo aquele extra de exemplo, de citação, de argumentação, todo aquele extra que, por exemplo, numa prova, num texto argumentativo, nós colocaríamos para reforçar o nosso argumento, aqui no resumo a gente tira, né? São processos diferentes. Repara, se eu escrevo um texto argumentativo, eu dou minha opinião e acrescento exemplos, acrescento citações para reforçar minha opinião. No sumário, eu tiro essas informações, no resumo, eu tiro essas informações e mantenho só a informação principal. E aí havia me pedido, daí que a sala bloqueou, deixa eu desbloquear aqui. Todas as respostas destas questões na videoaula. Peraí, que teve dúvida na questão 1, que me pediram para falar a questão 1, mais um pouco sobre ela. Mas deixa eu só ver aqui com a pessoa que me pediu. É a 1 toda porque ela eu discuti na videoaula? Ou é algum ponto específico? Mas se você quiser... se quiser algo específico, fala aqui. Porque todas essas questões aí tá na videoaula, tá? E tá bem objetiva, bem curtinha, assim, rapidinho, assim, cai tudo. Então tá. Qualquer coisa aí, depois de ter visto lá, aí me fala assim, mesmo assim, Fabrícia, mesmo assim, mesmo com a videoaula, eu não consegui entender. Aí me fala. A gente bota sem problema. Então vamos. Página 8. Esse texto aqui eu quero aproveitar e falar uma coisa com vocês. Que a gente vai entrar em práticas de reflexões sobre a língua. Bem legal. Tem um texto aqui para responder a questão sobre Xerox. E Xerox é uma marca, né? A gente usa, a gente fala Xerox. Vou tirar Xerox do material. Me presta seu caderno para tirar Xerox. Xerox. Xerox é a marca da máquina que produz fotocópias. Na verdade, o que nós fazemos são fotocópias. E a máquina que produz a fotocópia se chama Xerox. E aí a gente ficou. É igual como muitas marcas, né? A gente tem isso com muitos produtos. Quando a gente usa a marca no lugar do produto.
Isso é muito comum no Brasil e ficou com ela também. Então, ó, xerox nada se cria. Xerox, sinônimo no Brasil de fotocópias. A xerox, repara inclusive, gente, igual, muitos produtos a gente faz isso, né? Repara uma coisa, inclusive, xerox está com letra maiúscula, né? Tá com letra maiúscula. É uma multinacional. A maisena tem um detalhezinho do uso do Z e do S. Tem um detalhezinho, mas a gente tem, nossa, a gente tem muito. Gillette, a gente tem muitos nomes, né? Aí aqui no texto, ó, repara, letra maiúscula porque é o nome próprio. Né? É uma multinacional fundada em 1906 com o nome de The Hella Company. As fotocopiadoras criadas pela empresa em 1950 ganharam o mundo e, para se diferenciar da concorrência, a empresa cunhou o termo xerografia e mudou seu nome para Hella Xerox. Com o tempo, virou só Xerox. Vê o processo? Eles, para diferenciar, porque, assim, a minha fotocópia é diferente da fotocópia da outra empresa, então eu vou chamá-la de xerografia. Tá? E ficou esse nome. Mas, em vez de copiar, a empresa inventou muito. Ela inventou, por exemplo, o mouse e a interface virtual dos computadores, copiados pela Microsoft e pela Apple. Então, repara, é uma empresa que, dentre outras coisas, ela faz fotocópia. Ok? Entre outras coisas. Questão 3. Considerando o título do texto, nada se cria. Letra A. A que empresas o título parece se aplicar? Repara que, de modo geral, qualquer empresa, ele quer dizer assim, tudo que uma empresa inventa, ele inventa a partir de algo que já existe. Ele parte de algo que já existe. Mas aqui, ele fala de uma específica, porque ele cita lá duas empresas, a Microsoft e a Apple, e que copiaram os modelos da Xerox. Tá vendo isso? Então, o texto, aquilo que está no título lá em cima, nada se cria, vai realmente fazer sentido com a última frase do texto, falando das empresas que não criaram e que copiaram de uma copiadora. Claro isso? E, deixa eu aproveitar, quando o termo no dicionário, né, aquilo que eu estava falando sobre Xerox e Xerox, a partir do momento que ele entrou no dicionário da língua portuguesa, ele admite as regras da língua portuguesa. E veja, se a palavra fosse Xerox, como normalmente as pessoas costumam dizer, ela deveria ter acento no E. Porque aí seria uma paroxítona terminada em X. E paroxítonas terminadas em X devem ser acentuadas. Se a palavra não tem acento, significa que ela não é paroxítona, significa que ela é uma oxítona. É xerox. Apesar de que dicionários hoje já apresentam as duas formas. Os dicionários do português, eles apresentam xerox e xerox, com a diferença que, se você fala xerox, você precisa colocar o acento agudo na letra E. Então, seriam essas, vou colocar no chat. Se eu pronuncio xerox, é esta escrita. Por quê? Ela é uma paroxítona terminada em X. Olha aí no chat. Paroxítona terminada em X deve ser acentuada. Né? As regras de paroxítona. Se eu escrevo
sem acento, eu estou escrevendo xerox. A sílaba tônica é a última. A última. Ela passa a ser uma oxítona terminada em X. E oxítonas terminadas em X não são acentuadas. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ENS. Então, existem essas duas formas, tá? Com o mesmo sentido, mas mudou a pronúncia, eu mudo a acentuação. Ok? Vamos seguir. Práticas de reflexão sobre a língua. Questão 4. Bora aí. O gabaritinho tá aí para vocês, mas a gente vai discutindo esse gabarito. Identifique no texto a que núcleo do sujeito os verbos a seguir se relacionam. Importante eu identificar o núcleo do sujeito. Mas, Fabrício, por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso trabalhar concordância. E eu trabalho concordância identificando isso. Né? Identificando o verbo e a quem o verbo se refere. E concordância é importantíssimo numa produção de texto. E saibam, inclusive, que todos os anos o Enem divulga os assuntos gramaticais, os desvios, os erros gramaticais mais comuns na redação do Enem. Ele divulga sempre isso. A redação do Enem teve muito erro de. Aí ele vai dizer se é concordância, acentuação, regência, pontuação, crase, é erro de quê? E todo ano tá ali, primeiro e segundo lugar, disputando pela liderança, concordância e acentuação gráfica. Concordância e acentuação são os erros, os desvios gramaticais mais comuns na redação do Enem. E eu entendo, eu enxergo como mais uma falta de atenção no texto do que uma falta de conhecimento, pelo menos da regra geral. Eu não digo dos casos específicos de concordância, mas da regra geral. Porque, por exemplo, gente, certeza. Como assim? Desculpa, repete. Como? Estruturas prontas, mano? De redação, acho que você tá me cobrando, não é? Ana? Ai, gente, vou seguir. Na hora que ela falar que eu não consigo entender a pergunta aí, não. Depois eu volto, então. Quando ela... Porque, olha só, eu não consigo... Ah, tá. Ah, tá. A estrutura... sim, existe isso. Existe isso. Aquela coisa assim... o que colocar numa introdução, o que colocar num desenvolvimento, o que colocar numa conclusão. Existem algumas estruturas mais fechadinhas, sabe? Que a pessoa coloca assim, começa com a palavra tal, começa assim. E existe uma estrutura mais maleável, que eu prefiro. Quando eu trabalho dissertação com os alunos, é a que eu prefiro, essa estrutura mais maleável, porque me incomoda muito falar com você, com o seu jeito, com o seu pensamento, com a sua escrita, com o seu jeito todo. Eu falo assim, olha, começa o primeiro parágrafo com a palavra tal, começa o segundo parágrafo com a expressão tal. Incomoda um pouco isso, não vai ser o seu texto, vai ser o meu. Tá? E não vejo muito sucesso nisso, não. Então, eu passo uma estrutura mais maleável, que eu vou trabalhar com vocês. Quando a gente estiver trabalhando dissertação, que a gente tem dissertação no programa, eu vou passar esses esqueminhas para vocês. Mas eu confesso que são esquemas mais abertos, porque você precisa se mostrar no texto. Senão, se o texto vai ficar igual a todo mundo, não vai ser inovador. Tá? Mas existe isso sim. Tá? Essas estruturas mais prontas. Tá certo?
A gente vai chegar lá. Porque a questão da redação do Enem, eu estava falando de concordância, ela divide muito, né? Na parte de conteúdo, na argumentação e tal, e na parte gramatical. Tanto é, a parte gramatical são 200 pontos. A competência 1 do Enem, ela avalia a gramática. São 5 competências. A prova do Enem vale 1.000, como muita gente sabe, mas ela é corrigida por meio de 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. Então tem norma culta, tema, argumentação, coerência, coesão e proposta de intervenção. Sim, resumindo bastante. Então a primeira, que é a norma culta, norma padrão, é a gramática. É a que avalia toda a gramática do seu texto. O vocabulário, se você tem um vocabulário adequado, né? Tem um vocabulário muito informal para um texto escrito. E avalia pontuação, acentuação, concordância, tudo que diz respeito à gramática. E aí, se você não comete nenhum desvio, você tem os 200 pontos da competência 1. E o Enem faz isso, assim, ele avalia, assim, as pessoas que perderam ponto da competência 1, qual foi o erro mais comum? De todos os desvios gramaticais comuns que podem aparecer, quais foram os mais comuns? E eles sempre divulgam. E aí depois, quando chega nas outras competências, é que serão avaliadas as argumentações, o conteúdo, que entra essa parte de estrutura que você falou, né? Questão estrutural, principalmente na competência 4, que é coesão, tá? Mas tem isso, existem estruturas prontas que ajudam a gente a esquematizar o texto, mas, assim, é ter como base partir para o seu texto. Mas a gente vai chegar lá. Acho que pré é um assunto de logo. Pois bem, concordância, o que eu estava falando, assim, eu acho que a pessoa, por exemplo, eu tenho absoluta certeza que todas as pessoas aqui, todos os alunos do 9º ano, todos os alunos que estão aqui na aula, sabem que, ali a letra C, mudou a empresa. Sabem que a empresa mudou, as empresas mudaram. Não passa pela minha cabeça que algum aluno aqui poderia achar que o correto seria a empresas mudaram ou as empresas mudou. Apesar de que a gente encontra umas coisas assim na fala. A gente encontra, os meninos chegaram. Os meninos chegaram. Né? Os cadernos sumiu, os lápis, cadê os lápis? A gente encontra umas coisas assim, mas é pelo todo o processo de comunicação da linguagem oral. Eu tenho certeza que a pessoa que fala isso, não, gente, mudar. Tenho certeza neste grupo aqui, viu? Não posso ter certeza pela humanidade, não. Certeza neste grupo aqui. Então, o que faz um grupo que sabe a concordância chegar em uma redação ou chegar numa prova e cometer desvios de concordância? Não se ligar no que está fazendo, não prestar atenção no que está escrevendo, não associar um erro comum. Quando o sujeito está no final da oração, o sujeito está lá no final da oração, a pessoa não liga quem é o sujeito daquele verbo e não faz a concordância. Tá? É bem comum isso acontecer. Por isso, exercícios desse tipo acordam a gente, ligam a gente para essa relação de sujeito e de predicado do verbo da concordância. Outro ponto interessante de sujeito e verbo. Identificar sujeito e verbo, gente, é fazer interpretação de texto. Pensaram nisso? O que é o sujeito? De quem eu estou falando? O assunto do meu texto. O assunto do texto que eu estou interpretando. O que é o verbo, o que é o predicado? Aquilo que eu estou afirmando sobre ele. Então, aqueles exercícios todos que vocês ficam repetindo de identifique o sujeito, identifique o predicado, identifique o verbo, automaticamente você está trabalhando interpretação de texto, treinando interpretação de texto. E isso é muito bom, certo? Pois vamos voltar à questão 4. Identificar o núcleo
do sujeito destes verbos aí. Bom, quando ele fala ganharam, ele está falando das fotocopiadoras. As fotocopiadoras ganharam. Quando ele fala cunhou, ele está falando da empresa. Quando ele fala mudou, ele está falando também da empresa. E quando ele fala ué, ele está falando da marca Xerox. Questão 5. Assinale as alternativas que contêm a classificação correta das formas verbais retiradas do texto. Lembram das siglas? VI, verbo intransitivo. VTD, verbo transitivo direto. VTI, verbo transitivo indireto. Lembra tudo isso? Para classificar com segurança? Ou querem uma revisão? Sabe uma coisa importante? Eu quero falar umas coisas aqui para ajudar vocês em relação a essas siglas. Eu sempre falo com os alunos que vocês precisam usar a nomenclatura gramatical a favor de vocês. Os nomes a favor de vocês. Então, se eu tenho, por exemplo, VI. Acompanha aí no chat. Verbo. Vocês não calados, gente. Intransitivo. Repara aí nessa palavra intransitivo que o radical tran é um radical que indica movimento. É por isso que a gente tem trânsito. Trânsito ou transito. É por isso que a gente tem transeunte. Sabe o que é transeunte? Alguém sabe o que é transeunte? Não? Pedestre. Aquele que caminha, aquele que transita. Transita. Você vai, quando estamos na escola, você vai caminhando pela escola? Você é um transeunte, você vai transitando. Repara que essas palavras todas estão ligadas a movimento. Transeunte, o que se movimenta. Trânsito, se não estiver engarrafado. Deve se movimentar. Tá, Fabrício, o que isso tem a ver em relação a verbo? O verbo vai se movimentar metaforicamente. Metaforicamente, o verbo vai se movimentar. Então, pensa isso. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Eu tenho a oração como a estrutura básica. A estrutura da língua portuguesa, que é uma estrutura SVO. Sujeito, verbo e objeto. Confira aí para mim, tem alguém com o microfone aberto. Não consegui localizar aqui. Consegui, fechei. Estrutura SVO, sujeito, verbo, objeto. A língua portuguesa se organiza assim, mesmo que nem todos esses elementos estejam presentes, ou mesmo que eles não estejam nessa ordem. Né? O sujeito pode ir para depois do verbo, depois do objeto, enfim. Mas essa é a estrutura. O que é, então, Fabrício, um verbo se movimentar? Metaforicamente, vamos fazer aí esse exercício de imaginação. Quando eu não tenho algo perto de mim, eu preciso de algo e eu não tenho perto de mim, o que eu faço? Eu vou buscar. Então, por exemplo, aqui perto de mim, eu tenho meu caderno de anotação da escola, eu tenho uma bolsinha de lápis e tal, tenho uma garrafinha de água e tal. Então, engasguei, deu sede e tal, preciso da garrafinha de água. Tá aqui. Estiquei a mão, peguei a garrafinha. Mas digamos que eu precise aqui um mapa. Sei lá. Quero usar o mapa aqui na aula.
eu não tenho aqui perto de mim um mapa. Se eu não tenho perto de mim, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que me movimentar. Eu vou ter que sair daqui e até onde está o mapa. Para pegar esse mapa, eu tenho que transitar até o mapa. Tenho que transitar. Então, já pensa nesse processo aí. Eu me movimento quando eu tenho uma necessidade. Se tudo está ali perto de mim, não preciso ir a lugar nenhum buscar nada, tá ali. Se eu preciso me movimentar para buscar o que eu estou precisando, eu vou transitar. Como é isso em relação ao verbo? O verbo transitivo. Transitivo é o verbo que se movimenta, metaforicamente. Não vou pensar no verbo andando aí na frase, não. Como o verbo se movimenta? Faltou algo para ele. E ele vai ter que ir buscar. E ele vai buscar onde? No complemento, que é o objeto. Agora, aquele verbo que tem que estar com tudo ali, não precisa de nada, não precisa ir a lugar nenhum buscar nada, ele é o verbo que? Intransitivo. O in não é um prefixo de negação? In é um prefixo de negação. É por isso que eu tenho, olha no chat aí, incorreto, correto, incorreto, direto, indireto. O in nega o sentido da palavra. O incorreto é aquilo que não é correto. O indireto é aquilo que não é direto. Então, o verbo intransitivo é o verbo que não transita, não se movimenta, não precisa ir a lugar nenhum, buscar nada. Ele tem sentido completo. Já o verbo transitivo precisa. O transitivo precisa ir buscar um sentido para ele, que pode ser direto ou indireto. Aí qual a relação do direto e do indireto? Aqui, ó. Eu e a garrafinha estamos direta ou indiretamente ligadas? Diretamente ligadas. Tô tocando a garrafinha. Vocês estão muito calados, vocês não me respondem, não. Deixa no vácuo aqui. Magoada. Vocês estão aí? Estão dormindo? Vocês. Achei que eu tava sozinha. Achei que eu tava... Ah, bom. Ah, sim, agora sim. Achei que eu tava sozinha. Ah, achei que eu tava sozinha aqui. Gente, vocês sabem que eu sou uma professora carente. Ó, então dá. Responda então, tô diretamente. Responda então, tô diretamente, eu respondo. Responda então, mas eu respondo antes. Diretamente, né? Não, ó. Diretamente ligado. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia pegar na mãozinha de vocês pra falar. Estamos diretamente ligados, mas não tem como. Agora, eu pego a minha bolsinha e toco. Esta mão aqui, eu estou indiretamente ligada. Eu, meu dedinho, a garrafinha. Estou indiretamente ligada à garrafa. A bolsinha seria uma preposição. Uma preposição. Nós estamos aqui agora indiretamente ligados. Indiretamente. Tem toda uma parafernália entre eu e cada um de vocês. Tem computador, tem celular, tem tablet, tem até chegar em vocês. Se eu coloco o dedinho aqui, simbolizando que eu estou tocando vocês, eu estou tocando indiretamente.
A preposição é isso. Ela faz essa ligação entre um elemento e outro. Então, verbo transitivo, preposição, objeto indireto, indiretamente ligado, ligado por meio de uma preposição. Caraca, isso é muito fácil, não? Gente, é muito fácil. E olha, isso, repito sempre, usem a nomenclatura gramatical a favor de vocês. Verbo intransitivo. Intransitivo, não transita, não se movimenta, tem sentido completo, não precisa de mais. Tá. Verbo transitivo. Transita, se movimenta, precisa ir buscar. Onde que ele vai buscar? No supermercado, na feira, na farmácia? Não, ele vai buscar no objeto que está depois dele. Se ele chegar lá sem nenhum elemento ligando, ele é direto. Se ele chega lá por meio da preposição, ele é indireto. Fácil demais da conta isso. Pois bem, a questão 5 é sobre isso. Moleza. Marcar a alternativa que contém a classificação correta das formas. E ele está dizendo na letra A, que o verbo ganhar é um verbo transitivo e indireto. Tá, transitivo, ele precisa de complemento. Quem ganha, ganha algo. Né? Ganha a partida, ganha um brinquedo, ganha um celular, ganha um ponto extra, ganha. Mas ele está dizendo que o verbo ganhar é transitivo indireto. Não, eu ganho algo. Marco a letra A, então? Não, eu não marco a letra A. Para ficar mais completinho aí, dá um risquinho em cima de VTI e escreva do lado VTD. Faz isso para você entender por que ficou errado. B. Diferenciar-se. Quem se diferencia de alguém. Eu me diferencio de alguém. Verbo transitivo indireto. De alguém. Então, marque a letra B de bolinho. Bolinho. Letra C. Copiar. Verbo intransitivo. No texto, viu? Essas classificações no texto. Ó, retiradas do texto. Verbo intransitivo. Marca a letra C. Porque se eu falar, a Juliana copiou a matéria, aí já vai ser outra história, né? No texto. Isso é importante. A classificação, porque as palavras da língua portuguesa ela tem sentidos diferentes e elas aparecem com sentidos e funções diferentes dependendo do texto, viu, gente? Cunhar, verbo transitivo direto, cunhou algo, formou algo, né? Fabricou algo. Letra D, de docinho, podem marcar. E mudou, lá no texto ele diz o que mudou, então não pode ser intransitivo no texto. Está como intransitivo, então não marque. Questão 5, A, B, ou questão 5, B, C, D, bolinho, coraçãozinho e docinho. Dúvidas? Não. Letra 6 é ótimo. Número 6. Releia essa oração e identifique a função sintática dos termos destacados. O destacado embaixo, tá? É importante isso. Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa pensa que o destacado é um negrito ou um sublinhado. Aí olha na frase, a Xerox é uma multinacional. Não tem nada em negrito, não tem nada em itálico, não tem nada sublinhado. Professora, não tem nada destacado. O destacado tá lá na letra A e na letra B. Tá? Às vezes acontece isso e os alunos me perguntam, não tem nada destacado. Destacado na letra A, Xerox, sujeito. E, letra B, uma multinacional, predicativo do sujeito, porque a frase toda é: a Xerox é uma multinacional. É uma multinacional, predicado nominal. É verbo de ligação, classificando o sujeito,
devem estar vendo isso em língua portuguesa, né, com a Alessandra. E uma multinacional é o que classifica. A palavra predicativa é uma palavra que significa qualidade. Então, quando eu falo assim, fulano tem muitas qualidades, eu posso falar, fulano tem muitos predicativos. E aqui, olha, um exercício bom esse, gente. Um exercício bom para se trabalhar resumo. Ele pede para você fazer um resumo do texto Nada se Cria, utilizando apenas 3 linhas. Ter isso demarcado. Tá? Conseguir fazer ali em 3 linhas o resumo do texto, você vai colocar o básico do básico. O que eu tenho de principal ali? O nome da empresa, né? O nome da empresa, o que ela faz, e o texto está falando a respeito dela ter criado coisas que outras empresas criaram depois. Então, basicamente, cada um com suas palavras, porque é individual, mas basicamente dizer que a empresa, Xerox no caso, ela trabalha com a fabricação e ela foi copiada por outras empresas. Ela cita inclusive o nome. Então, basicamente, assim, essa é a informação principal. E esse exercício marcado, 3 linhas, conseguir fazer isso aí, escrevendo a letra, é um exercício bom para você treinar o seu resumo. Alguém quer falar ou quer discutir dessa parte? Já vocês me falem aí. Olha, eu vou explicar só a questãozinha aqui que vai ficar para a próxima. Só para facilitar para vocês, porque a gente já está chegando no finalzinho. O sistema já avisou aqui. O desafio de reportar. Reportar, no contexto desse capítulo, é resumir as ideias de um texto base respondendo a seguinte questão. Se você tivesse de reportar a tiro em alguém, o que você reportaria? O que é reportar? Não ficou tão bom se não falar? Se você quiser dar uma melhoradinha a partir do que a gente discutiu hoje e falar na próxima aula, você me lembra, tá lá. Aí se quiser, você lembra e fala. Porque às vezes quando a gente começa a discutir, a gente começa a pensar, né? Ah, eu podia ter falado disso, podia ter falado daquilo, podia, então poderia ter melhorado. Aí se quiser, é normal, normal. Texto então, gente, texto sempre pode ficar melhor. Então, olha só, reportar é passar para o outro. Então, eu vi uma cena. Quando eu vou contar essa cena para alguém, eu estou reportando essa cena para alguém. E eu não vou reportar detalhes por detalhes. Daí a importância do resumo, tá? Então, aqui o trabalho vai ser todo em relação a isso. Você tem a tirinha e como você vai reportar isso para alguém. E o grande detalhe, essa dificuldade, como que eu reporto? Eu reporto só a informação, ou eu posso reportar dando a minha opinião, ou eu posso reportar me colocando no texto. E se eu me colocar no texto, de que forma eu me coloco? Será que eu consigo realmente ser neutro no resumo? É uma coisa que a gente vai discutir na próxima aula. Eu consigo ser neutro em um resumo? Totalmente neutro? Pensem nisso durante a semana. Pensem enquanto estiverem fazendo o exercício. A gente vai discutir isso semana que vem. Como entra a nossa neutralidade em um tipo de texto. Certo? Eu vou encerrar aqui. Se tiver alguma dúvida, eu encerro a gravação, mas vocês podem me perguntar. E muito obrigada pela presença. Participação mais ou menos. Não estamos no vácuo hoje. Brincadeira. Ótimo vocês aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Qualquer coisa, mensagem. Beijo. Bom resto de dia.